O tema desta apresentação, como está aqui nesta página de abertura, chama-se As Aves de Portugal em Selos de Correio. Como é muito provavelmente do vosso conhecimento, ao longo dos anos, os CTT têm produzido diversas emissões de selos em que aparecem representadas diversas espécies de aves. Todos nós, muito provavelmente, já usamos isto, porque, pelo menos a mim, aconteceu muitas vezes ao longo dos anos chegar ao correio, comprar um selo para pôr numa carta e ver, olha que engraçado, está aqui uma ave. E eu achei que era interessante tentar dar aqui uma perspectiva global de todas as emissões que já aconteceram, feitas pelos CTT, tendo como tema as aves. E é isso que nós vamos fazer na sessão de hoje. Portanto, vamos passar em revista todas as emissões que têm como tema as aves. Eu vou apresentar isto por ordem cronológica, primeiro para Portugal como um todo, depois separadamente para os Açores e para a Madeira. Eu depois no final farei também um bocadinho transmitirei a minha impressão sobre a forma como isto evoluiu. De qualquer forma, antes de começar, vou desde já chamar-vos a atenção para um aspecto que eu acho que é muito relevante aqui, que vocês irão notar ao longo da apresentação. Isto vai começar em 1972, que foi a primeira, pelo menos a emissão mais antiga que eu consegui localizar. E vocês vão reparar que ao longo das décadas de 70 e 80, principalmente, e depois um pouco também nas décadas de 90, as emissões que têm a ver com aves têm um enfoque muito grande mesmo na conservação da natureza e em tudo o que está relacionado. E depois, a partir da década de 90, a situação começa-se a alterar e a conservação da natureza começa a ter cada vez menos protagonismo e a certa altura praticamente desaparece. E começa a dar lugar a outros temas que vocês depois ao longo da apresentação irão ver. Mas eu estou já a chamar a atenção para isto porque é um aspecto para mim que salta bastante à vista e depois no final darei também a minha interpretação acerca disso. Vamos então começar. Eu fiz aqui um breve índice, pus só Portugal, Açores, Madeira. Eu não pus Portugal continental porque as emissões sobre Portugal não são específicas para Portugal continental, são para Portugal país. Depois há emissões temáticas mais focadas nos Açores e na Madeira e essas eu abordarei separadamente. Em cada um dos pontos iremos ver todas as emissões que já foram feitas por ordem cronológica. Então vamos começar por Portugal. A emissão mais antiga que eu encontrei não tem a ver especificamente com aves, é de 1972 e o tema da emissão era a reforma pombalina da universidade e, portanto, o bicentenário, porque esta reforma pombalina aconteceu em 1772. É uma série de 3 selos, só um deles é que tem uma representação de uma ave, que é este que aqui está, que é um quadro alusivo a diversas ciências, e nós vemos aqui vários objetos que sugerem referências à química, à geografia, à física, à astronomia, e tem aqui uma ave, provavelmente como referência às ciências biológicas. A ave, como se percebe facilmente, é um abelharuco. Isto é um selo, como podem ver, de 2 escudos e 50 centavos, é o selo mais antigo. Mas depois começam a aparecer mais selos com temas de aves. Os seguintes aparecem em 1976, numa série de 4 selos, a propósito da segunda exposição mundial de filatelia temática chamada Portucale 77, que aconteceu em 1977 no Porto. Destes 4 selos, há 2 que têm aves, embora só um que seja focado no tema das aves, que é este da esquerda, com a pega azul, que na altura se escrevia Cianopica ciania, depois passou a ser cianos. O da direita tinha como tema o azereiro, que é uma planta, que é o Prunus lusitanica, mas que tem aqui pendurado um chapim azul e, portanto, também aparece aqui, também foi aqui selecionado. Havia mais 2 selos que não têm aves. Uma curiosidade acerca dos selos feitos nestas décadas de 70 e 80 é que tinham todos o nome comum, como está aqui, o nome científico e ainda o nome da autoridade que o descreveu, da pessoa que o descreveu, neste caso era o Palas, à direita tem um L, o Prunus lusitanica tem um L de Linneu. Estas informações mais tarde vão deixar de figurar nos selos, mas nos anos 70 havia muito esta preocupação de incluir estas informações, que é algo que eu acho muito curioso. Então aqui temos a pega azul e o chapim azul. Ainda em 1976 temos aqui uma série, uma outra emissão, esta de facto com bastante destaque para
a conservação da natureza, era uma série chamada, que era do ciclo dos recursos naturais e chamava-se Águas, Proteção das Zonas Úmidas. Aqui é uma série de 4 selos, com desenhos de Cipriano Dourado. Só um desses selos é que tem representação de aves, que é este aqui, que se vê 2 machos de pato real a voar, mas está aqui em letras bem grandes para passar bem a mensagem: proteção das zonas úmidas. Eu relembro que Portugal assinou a Convenção de Ramsar, que foi assinada em 1971, Portugal assinou em 1976, e, portanto, nesta época havia uma preocupação muito grande na conservação dos valores naturais e das zonas úmidas, e talvez, embora eu não tenha confirmado isto, talvez esta emissão da proteção das zonas úmidas tenha surgido na sequência de Portugal ter também aderido à Convenção de Ramsar. Portanto, aqui então um selo com 2 patos reais a voar. Depois, esqueci-me de dizer que esta convenção, portanto, esta emissão das zonas úmidas foi também uma iniciativa do Conselho da Europa. Depois, em 1980, aparece uma emissão. Esta é uma emissão que me faz um bocadinho de confusão, confesso, porque o nome da emissão é Animais do Zoo de Lisboa, portanto, do Jardim Zoológico. Temos um conjunto de 4 selos, 2 mamíferos, que são a raposa e o lobo, e 2 aves, que são a coruja das torres e a águia real. Mas, embora seja Animais do Zoo de Lisboa, depois aqui do lado está escrito Campanha Europeia para a Proteção das Espécies e dos seus habitats. Portanto, a ligação não é muito clara, porque, embora se saiba que hoje em dia os jardins zoológicos já tentam dar um contributo para a conservação de determinadas espécies, eu não percebo se o objetivo é fazer uma campanha para a proteção das espécies e dos seus habitats, porque é que a série tem o nome Animais do Zoo de Lisboa. Enfim, não tenho uma resposta, foi apenas algo que me ocorreu. Então, destes 4 selos, temos 2 espécies representadas, que são a coruja das torres e a águia real. De qualquer forma, está cá a proteção, portanto, continua aqui muito presente na década de 80 o enfoque na proteção das espécies e dos seus habitats. Aqui, uma das emissões que eu considero que dá maior destaque também às aves das áreas protegidas é uma emissão que saiu em 1982 e que se chama, está aqui escrito, embora de lado, Aves da Reserva Natural do Estuário do Tejo. A Reserva Natural do Estuário do Tejo foi constituída em 1976, foi uma das nossas primeiras reservas naturais e é talvez a principal zona úmida portuguesa. Esta série sai em 1982, temos 4 espécies, aqui o pilrito comum em cima, que é uma limícola, depois o pato de bico vermelho, que é o neta rufina, que aqui se chama pato colorido, que na altura, em 1982, o único local de reprodução conhecido em Portugal era um mouchão no meio do estuário do Tejo. Depois temos aqui o flamingo e embaixo o pernilongo. Reparem que em todos eles tem o nome científico e, mais uma vez, Lin, que é Linneu, portanto, L-I-N-N. Portanto, estas 4 espécies e com desenhos de Alfredo da Conceição. O Alfredo da Conceição foi um desenhador que fez as ilustrações do primeiro Atlas Nacional, publicado em 1989, e produziu uma série de outros trabalhos também na altura para o Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza. Ele morreu em 2011, mas deu um grande contributo nos anos 70 e 80. Penso, daquilo que eu encontrei, que esta série foi a única série com aves, esta emissão foi a única com aves com desenhos de Alfredo da Conceição. Depois temos aqui, em 1985, mais uma emissão que dá grande destaque também às áreas protegidas, chama-se mesmo Reservas e Parques Naturais Portugueses, como podem ver, e mais uma vez as letras aparecem aqui de forma muito clara. É uma série de 4 selos. O primeiro é sobre as berlengas, aparece aqui em cima, Ilhas Berlengas. Embaixo temos o Paúl do Quilobo, que fica no Ribatejo. À direita, a Ria Formosa. E depois há um quarto que não está aqui representado, que é sobre a Serra da Estrela. Não está aqui porque não tem aves. Então, no das Berlengas aparece o airo, que é uma ave que na altura nidificava nas Berlengas, já não nidifica. E a gaivota tridáctila, que também nidificou lá durante uns anos, por volta de 1981 ou 82. Embaixo, à esquerda, temos o arrabio, que é um pato invernante do Paúl do Quilobo, e a garça branca pequena, que nidifica, e à direita o caimão,
que hoje é uma ave comum em várias regiões do país, mas que na década de 80 estava reduzido a um pequeno número de casais na Ria Formosa. Portanto, então, continuamos na década de 80 e as emissões com aves, como eu disse, a terem um grande destaque para a conservação, para as áreas protegidas, muito, muito destaque a este tema. Depois aparece aqui algo um bocadinho diferente, que em 1989 aparece aqui uma ave exótica, a série chama-se Datas da História de Portugal, e então isto tinha a ver com o 5º centenário dos descobrimentos e aparece aqui um selo que tem a ver com o Forte de São Jorge da Mina, que, como devem saber, fica ali no Golfo da Guiné, portanto, na costa ocidental africana. E este selo é um bocado estranho, porque está representado um inseparável de Fischer. O inseparável é uma ave da família dos psitacídeos que ocorre em África. E porquê é que eu digo que é estranho? Porque esta ave é nativa da Tanzânia e do Quénia, não ocorre no Golfo da Guiné. Portanto, não sei se ocorre lá como exótica ou se foram simplesmente buscar uma espécie africana qualquer sem ter a preocupação de verificar se ocorria no local que se pretendia ilustrar, que era na Fortaleza de São Jorge da Mina. Enfim, não é uma espécie portuguesa, mas eu incluí aqui porque eu pus todos os selos feitos pelo CTT que tinham, de alguma maneira, aves representadas. Depois, em 1991, aparece aqui uma nova emissão chamada Ano Europeu do Turismo. E a partir da década de 90, como eu disse, começam a aparecer selos de aves ligados a outros temas que já não têm diretamente a ver com a conservação. E isto começa a notar-se muito a partir da década de 90 e com mais expressão a partir do ano 2000. Aqui nesta série do Ano Europeu do Turismo aparece este é ilustrado pelo José Projeto, que é um desenhador, é um pintor naturalista, que foi talvez o que mais selos de aves fez até hoje, a partir aqui de 1991. Portanto, há muitos selos do José Projeto. Este chama-se Flamingo Estuário do Tejo, é o que está ali escrito. Há mais dois, um com um camaleão do Algarve e um com um veado na Serra de São Mamede. Mas, tanto aqui, esta emissão já não está relacionada com a conservação da natureza, está relacionada com o turismo. Portanto, é o que... enfim, não encontrei uma justificação muito clara para se ter feito esta relação, até porque em 1990 não havia assim muito turismo de observação de natureza, mas o nome da série é este, e, portanto, é esta a informação que eu coloquei aqui. Depois, em 1992, temos aqui uma série alusiva, que na verdade só tem dois selos, são estes dois que aqui estão, alusiva à ECO 92, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento, por vezes também chamada Cimeira da Terra, que teve lugar no Rio de Janeiro. Aliás, foi na sequência desta conferência que depois foi criada a Rede Natura 2000. E então, nesta série, que também tem desenhos de José Projeto, aliás, estão aqui assinados em baixo, temos mais dois selos com aves, embora também apareçam aqui outros organismos. As duas aves que podemos ver é o guincho em cima e o guarda-rios em baixo. Está aqui o símbolo ECO 92, que faz então a referência à conferência. Portanto, aparecem de vez em quando algumas emissões comemorativas ou que fazem referência a determinados eventos ou a anos temáticos, como já vão ver. Em 1993 aparece aqui uma série de 4 selos com 4 aves de rapina, que são à esquerda em cima o bufo real, em baixo o falcão peregrino, à direita a águia imperial ibérica e em baixo o tartaranhão azulado. Aqui começa a notar-se uma coisa, os nomes científicos já não aparecem, como podem ver, só tem o nome português. Há alguns para a frente que ainda irão ter o nome científico, mas a tendência é os nomes científicos desaparecerem. Passa a notar-se cada vez mais. Agora, esta série tem um nome um bocadinho estranho. Chama-se Fauna em Vias de Extinção. Estranho porque, primeiro, estas espécies enfim, não desapareceram, embora não tenham populações muito abundantes. E segundo, esta expressão em vias de extinção é uma expressão de significado um bocadinho impreciso e que hoje em dia tende a ser evitada, ou pelo menos eu acho que não deve ser muito usada porque não se percebe bem o que significa. Hoje em dia temos estatutos de ameaça que são dados pela IUCN e pela BirdLife International. O em vias de extinção fica sempre assim um bocadinho dúbio o que é que significa. A verdade é que estas espécies continuam todas a ocorrer em Portugal, mas foi o nome dado à série. Então, como eu disse, são estas 4 espécies: bufo real, águia imperial, falcão peregrino e tartaranhão azulado, mais uma vez com desenhos de José Projeto.
E agora, como eu tinha dito, a partir de meados da década de 90 começam a aparecer aqui selos com aves ligados a outros temas que já têm cada vez menos a ver com a conservação da natureza. E uma delas é esta série que aparece em 1994 e que tem o nome Proteção da Natureza, Arte de Falcoaria. Eu também confesso a minha dificuldade em relacionar estes dois temas, porque se é verdade que a falcoaria é uma arte milenar e que se caça com recurso a aves de presa, já não é tão evidente a relação dessa atividade com a proteção da natureza, porque às vezes acontece exatamente o oposto, e o que nós vemos aqui é um falcão peregrino, nestes 4 selos, a caçar, a perseguir e a abater um pato real. Portanto, vemos aqui primeiro na mão do falcoeiro, depois libertado para ir atrás do pato, depois capturou o pato e depois estão aqui 3 pousados, um deles com este pequeno capacete que se chama o caparão. Portanto, aqui então aparece o falcão peregrino e o pato real. Este é, que eu saiba, a primeira emissão com aves que faz referência à falcoaria. Aqui, outra emissão do mesmo ano, mas também com motivos diferentes. Aqui aparece um avião da TAP por trás, está aqui o falcoeiro com o falcão na mão, com o respectivo caparão, está aqui o destaque em baixo e também o cão ao lado. Portanto, são aves, embora neste caso não sejam aves selvagens. E é, mais uma vez, o falcão peregrino, que é uma das aves preferidas na arte da falcoaria. Agora, em 1995 aparece um ano comemorativo, que é o Ano Europeu da Conservação da Natureza. Eu disse-vos que nos anos 90 o tema da conservação da natureza ainda está presente, claramente menos que nos anos 70 e 80, mas ainda vai aparecendo. E então nesta série, em 1995, foi feita uma emissão composta por 3 selos que estão representados nesta folha. Às vezes os CTTs faziam estas folhas em que tem os 3 selos, tem os selos todos da emissão em conjunto e que depois podem ser destacados, embora eles também sejam vendidos separadamente. Esta emissão era composta por 3 espécies, está aqui a aptarda em cima, a águia pesqueira ao meio e o lagarto de água em baixo. As duas com aves estão aqui ampliadas à direita. Aqui ainda tem um nome científico, novamente, a Aptarda otistarda e a águia pesqueira Pandionalietus. E à direita, a ASN, Ano Europeu da Conservação da Natureza. Portanto, esta é então a emissão de 1995. Mais uma vez com desenhos de José Projeto. Em 1997 aparece-nos aqui outro selo que tem a ver com outro país. Neste caso é o 4º centenário da morte do padre José de Anchieta. O padre José de Anchieta foi um missionário, ele era natural das Ilhas Canárias, mas esteve a estudar em Coimbra, portanto passou por Portugal e depois foi para o Brasil, onde viveu 44 anos e desenvolveu atividade missionária nesse país. Portanto, foi onde ele viveu a maior parte da vida. Neste selo aparecem 2 aves características da América do Sul, que podemos ver aqui. À esquerda, um bando de ibis escarlates, que é o Docimus ruber, que por acaso há uns anos apareceram 2 a voar na lesíria do Baixo Tejo, que fugiram de uma coleção privada na zona de Almeirim e andaram durante 1 ano ou 2 ali na zona de Benavente e Vila Franca de Xira. Portanto, houve muita gente que os fotografou. E aí, depois em cima um tucano de bico verde, que os tucanos também são aves nativas das florestas tropicais da América Central e do Sul. Portanto, aqui uma emissão que tem a ver com aves que não são de Portugal. E agora, quando chegamos ao ano 2000, começa um conjunto de emissões parecidas umas com as outras, e são pelo menos 5, cada uma composta por 5 selos. Este é o primeiro grupo, portanto chama-se mesmo Aves de Portugal. Primeiro grupo, são 5 selos com diferentes valores, desenhos de José Projeto. Mais uma vez, já não tem o nome científico, só tem o nome comum. E o que se nota a partir daqui é que estes selos com aves já não faz qualquer referência ao habitat, nem ao local onde habita, à distribuição, já não aparece a palavra conservação, são simplesmente, passa a expressão, cromos. São cromos como se fosse para colar num álbum, mas em que já não há qualquer indicação sobre a sua relação com os espaços naturais em Portugal. Uma curiosidade acerca deste grupo, portanto, que são 5 espécies, que podem ver: a águia real, mergulhão de crista, que tem uma variante aqui em selo de correia azul, depois flamingo, ganso patola e marrequinho. Uma curiosidade acerca desta série, eu ia dizendo, é que tem o preço em escudos e em euros. É a primeira série
com aves em que aparece o preço em euros. Eu recordo que o euro foi criado formalmente com as taxas irreversíveis em 1999 e durante um período de 3 anos que foi transição já havia algumas informações oficiais que faziam referência aos valores em euros. Embora o euro só tivesse entrado em circulação em 2002, mas os selos começaram já a referir isto e então nota-se nesta emissão de aves. Logo no ano seguinte, em 2001, o segundo grupo desta série, com mais 5 espécies, em cima o cisão e o caimão, em baixo a perdiz do mar, peneiro cinzento e abutre do Egito, portanto em tudo semelhante à anterior, mais uma vez com os valores em escudos e em euros, e mais uma vez só se vê as cabeças das aves. Depois aparece novamente uma emissão que tem a ver com animais de cativeiro, que é Animais do Jardim Zoológico de Lisboa. Esta é uma série de 10 selos, dos quais só 2 é que incluem aves, que é este de cima, que é o pinguim do Cabo, e embaixo o tucano de peito branco, ou tucano gigante, que estão aqui representados com desenhos de Sofia Martins. Portanto, aqui novamente Animais em Cativeiro, já é a segunda série que faz referência ao Jardim Zoológico de Lisboa. Aqui, o terceiro grupo, em 2002, neste caso são 6 selos, da mesma sequência das séries que vimos há pouco, 6 selos com desenhos de José Projeto novamente, também com as cabeças das aves, e também sem qualquer outro contexto. O que notamos aqui é que em 2002 já não tem os preços em escudos, daqui para a frente aparece tudo em euros. As 6 espécies que estão aqui representadas, de cima para baixo, o abelharuco, a andorinha do Maranã, depois à esquerda o bufo real e o cortiçol de barriga branca, à direita o cuco rabilonco e o noitibó de nuca vermelha. Este é então o terceiro grupo que sai em 2002. Em 2003 sai o quarto grupo, mais 5 selos, mesmo autor, mesmo estilo. As espécies são o pica-pau verde, o pombo das rochas, o melro azul, a totinegra carrasqueira e o chasco ruivo. Neste caso, começaram a aparecer também selos autocolantes, aqueles em que já não precisávamos de estar a lamber o verso do selo, porque bastava destacar e colar diretamente no envelope, e então já se vendiam cadernetas com selos autoadesivos, de que eu deixo aqui 2 exemplos, este em cima com o melro azul e em baixo com a totinegra carrasqueira, está aqui escrito 100 selos autoadesivos, neste caso de 43 cêntimos, em baixo de 55, portanto, para não ter que estar a comprar os selos à unidade, era possível adquirir estas cadernetas. Isto fazia parte também deste quarto grupo que saiu em 2003. Aqui, uma nova série também com referência a animais em cativeiro, neste caso tendo como tema o Oceanário de Lisboa. Esta série saiu em 2004, com desenhos de Helder Soares, e havia 6 espécies ilustradas, e um dos selos fazia também referência ao edifício do Oceanário, que ainda hoje existe no Parque das Nações, em Lisboa. Dos 6 selos havia 3 que tinham representações de aves, são 2 pinguins, que é o pinguim de Magalhães e o pinguim Macaroni, e também o papagaio do mar. Eu peço desculpa que estes 2 selos eu não os consegui com boa definição, portanto estão assim um bocadinho difusos, mas dá para perceber a ideia. Portanto, isto foi um bocadinho na sequência da Expo 98, fez-se esta emissão com a referência a algumas das aves que ocorrem no Oceanário. Neste caso, ainda aparece aqui o nome científico novamente. Portanto, o nome científico aparece algumas vezes, mas vai aparecendo cada vez menos. Finalmente, em 2004, o quinto e último grupo daquela série de selos com cabeças de aves e desenhos de José Projeto, portanto, já conhecem o estilo, já viram há pouco, já não têm os preços em escudos, e as espécies agora, cruzabico, andorinha dáurica, papa-figos, cotovia montesina e chapim-de-polpa. Estes foram então os 5 selos. Portanto, durante 5 anos foram feitas 5 séries com selos de diferentes valores, assim mais ou menos quadrados, tendo todos como tema aves. Agora, em 2005 ainda sai uma outra série. Esta não tem como tema aves, mas eu estou a mostrar porque há 2 selos que têm aves representadas. Chama-se Proteção da Natureza e Ambiente. Portanto, aqui voltamos à questão da proteção, mas a relação aqui com a proteção da natureza já não tem a ver com aquele conceito de áreas protegidas e dos parques e reservas, porque são 4 selos e eles têm assim uns nomes um bocadinho mais, como é que eu ia dizer, um bocadinho mais poéticos. Um é Produzir para Proteger, outro é
proteger do fogo. Estes dois não estão aqui representados. Depois há um terceiro que é o encantamento da floresta, que está aqui com o mel repousado num ramo de árvore, e depois tem um quarto que se chama árvores monumentais, que aqui aparecem dois grandes castanheiros e vemos também aqui um cartaz, mas o cartaz também muito, muito discreto, tal como o mel. Portanto, o tema não são as aves, aparecem aqui mais para compor o ambiente, se assim se pode dizer. Portanto, esta foi então em 2005, aparece o mel preto e o cartaz comum, mais uma vez com ilustrações de José Projeto, que colaborou durante muitos anos em selos dos CTT. Em 2005 aparece uma série que é uma emissão conjunta de Portugal e Hong Kong, chamada Aldeias Piscatórias, e que são feitos dois selos, um com uma aldeia piscatória assim em palafitas situada em Hong Kong, que se chama Tai-O, está aqui escrito, Tai-O em Hong Kong, e que tem a voar uma garça boieira oriental, que é a garça boieira asiática, que foi separada da nossa e que agora se chama Ardea Coromanda. A emissão, este é o selo em que se representa a aldeia em Hong Kong. Cá em Portugal temos a aldeia palafítica da Carrasqueira, mas esse não está aqui porque não tem nenhuma ave representada. Portanto, a ave que aqui aparece é mais para compor o ambiente, digamos assim, não tem tanto a ver com conservação, é para compor o ambiente desta aldeia palafítica em Hong Kong. Em 2007 aparece aqui uma nova emissão que tem como tema a Tapada Nacional de Mafra. A Tapada Nacional de Mafra foi criada durante a monarquia para, entre outras coisas, se desenvolver a atividade da caça. E, portanto, é um bocadinho, embora hoje em dia também sejam lá desenvolvidas atividades relacionadas com a conservação, a questão da conservação não é referida nesta emissão. Portanto, fica assim um bocadinho no ar qual é realmente o tema que se pretende, ou a mensagem que se pretende transmitir, porque a emissão chama-se apenas Tapada Nacional de Mafra. Tem 7 selos, dos quais 2 têm aves, temos aqui à esquerda o do bufo real e à direita a águia de Bonelli, ainda com ilustrações de José Projeto. Há mais uma série de selos que incluem mamíferos, como por exemplo javalis e veados, que fazem também parte da fauna que está presente na Tapada Nacional de Mafra. Portanto, isto em 2007. Em 2008 aparece aqui uma emissão que pretende destacar o Ano Polar Internacional. O Ano Polar Internacional que teve lugar em 2007, 2008 e que foi uma iniciativa do Conselho Internacional para a Ciência e da Organização Meteorológica Mundial. E aqui neste Ano Polar foi feita uma emissão de 5 selos, na verdade, 4 de aves e mais um quinto que não está aqui, em que se desenha um urso polar, e estas 4 aves são aves que nidificam nas regiões polares, mas que aparecem na costa portuguesa durante os seus movimentos migratórios. Aqui temos um novo ilustrador e que faz desenhos de grande pormenor, portanto são desenhos muito interessantes, na minha opinião. O ilustrador chama-se Nuno Farinha e vão aparecer mais desenhos da autoria deste ilustrador. E então as 4 espécies são à esquerda, em cima, o pilrito das praias, aqui em plumagem de verão, por isso é que está alaranjado. À direita, a torda mergulheira. Embaixo à esquerda, o painho-casquilho, que é o Acenitos oceânicos, estes têm um nome científico, e embaixo a gaivina do Ártico, que é a Seterna paradisei. Portanto, todas as aves desenhadas nos seus ambientes de reprodução, é por isso que estão todas em plumagem nupcial. Portanto, então o Ano Polar Internacional, aqui talvez para fazer referência à necessidade de conservar os polos e as regiões polares, por causa, eventualmente, das alterações climáticas, mas atenção que esta referência é implícita, porque a palavra conservação não aparece aqui escrita em lado nenhum, aparece só Ano Polar Internacional. Portanto, está-se a destacar esse ano. Em 2009, aparece mais uma série a fazer referência a uma figura estrangeira, neste caso ao Darwin, ao Charles Darwin. O Charles Darwin, que foi, como se sabe, quem desenvolveu a teoria da evolução das espécies, da origem das espécies, através da seleção natural, e no bicentenário do nascimento foi feita uma emissão de 7 selos, alusivos a diferentes aspectos, 2 dos quais com representações de aves. No da esquerda temos o tentelhão terrestre grande, que é uma ave, este que está aqui a preto,
que é uma ave endémica das Galápagos, que, como se sabe, é um dos locais que foi visitado pelo Charles Darwin e onde ele teve a estudar a evolução das aves. E à direita temos o taxuri barbudo, que é uma ave nativa do Brasil e da Bolívia. O Darwin também andou a fazer estudos por lá, portanto escolheram-se algumas espécies representativas dos locais que o Darwin estudou. Portanto, aqui mais uma vez de aves que não pertencem à fauna portuguesa. Em 2009 temos outra emissão conjunta com o estrangeiro, neste caso é uma emissão conjunta Portugal e Irão, está aqui escrito no selo, emissão conjunta Portugal e Irão. Temos representações de duas águias, à esquerda a águia pesqueira, à direita a águia rabalva, também chamada pigargo. Esta emissão, apesar de ter aqui duas águias representadas, não há qualquer referência à conservação da natureza, porque esta emissão tem como objetivo comemorar os 500 anos de relações bilaterais entre Portugal e Irão. Portanto, pôs-se uma espécie que ocorre em Portugal, que é aqui a águia pesqueira, ao fundo parecem ser arribas da costa portuguesa, embora não esteja muito claro qual é o local, e à direita o que eu penso que seja uma montanha no Irão onde aparece a águia rabalva. Aqui os desenhos são novamente de José Projeto. Em 2010, esta é outra emissão que me faz aqui um bocadinho de confusão, as opções que foram feitas. Em 2010, a Assembleia Geral da ONU declarou que seria o Ano Internacional da Biodiversidade. Enfim, obviamente, para chamar a atenção para a necessidade de conservar as espécies animais e vegetais. E é feita esta emissão, é uma emissão de 4 selos com diferentes animais, portanto, um atum, um tubarão, um panda gigante e depois o quarto com referência à Mata Atlântica do Brasil, e é representado um ermita anão, que é uma ave da família dos colibris. A parte que me faz confusão aqui é porque é que, sendo esta uma missão portuguesa e não sendo uma missão conjunta com outros países, e tendo nós uma série de espécies endémicas ou quase endémicas, porque é que não se escolheram espécies portuguesas, neste caso, para destacar o Ano Internacional da Biodiversidade, porque Portugal também tem responsabilidades na conservação da natureza e das espécies que por cá ocorrem. Enfim, não sei os motivos de escolha destas espécies, mas escolheu representar uma ave do Brasil. Neste caso, o ilustrador chama-se Pedro Salgado. Avançamos até 2013 e temos uma nova emissão sobre falcoaria. Portanto, como eu já tinha dito no início, a conservação cada vez menos presente e cada vez mais presentes aves representadas noutros contextos. E aqui uma emissão de falcoaria em que, além do falcão peregrino, temos mais 3 espécies de aves de rapina. À direita, um gavião, embaixo à esquerda, o açor e embaixo à direita, uma águia real. Portanto, 4 espécies usadas na arte da falcoaria aparecem representadas nesta série de 2013 com desenhos de outro ilustrador que ainda não tinha aparecido, que se chama Francisco Galamba. Aqui um outro, este é um bocadinho lateral, mas eu também o pus uma vez que tem uma ave representada, é um conjunto, isto é uma série que saiu em 2016 e que se chama Heráldica do Exército Português e que tem as armas de diferentes direções que fazem parte do Exército. Só um desses 6 selos, dos 6 selos que integram esta série, só um é que tem uma representação de aves, que é este da chamada Direção de História e Cultura Militar, está aqui escrito de lado, e a ave que aparece representada é uma ibis sagrada africana, que é o Tresquiornis etiópicos. Eu andei à procura, mas não consegui descobrir, teria que falar com alguém do Exército e não tive a oportunidade de descobrir porque é que o símbolo desta Direção de História e Cultura Militar tem representado uma ave africana. Deve haver um motivo, mas eu não consegui saber, fica só aqui o apontamento. Em 2018 aparece aqui uma série chamada O Rio Tejo, e nós vemos aqui o alfaiate em primeiro plano, e depois atrás uma data de aves em voo, que enfim parecem ser limícolas, eventualmente com outras aves à mistura. Eu quando vi este selo pensei, afinal temos aqui mais uma série sobre conservação, mas enganei-me, esta série não tem nada a ver com conservação, tem a ver com o Rio Tejo, são 6 selos de diferentes temas relacionados com o Tejo. Tem um selo em que mostra um campino a cavalo no Ribatejo, tem um selo que mostra o Terreiro do Paço, tem outro que mostra ali a zona ribeirinha de Belém, tem outro que mostra as Portas de Ródão e tem um que mostra aqui um conjunto de aves
no que eu penso que seja ali a zona do estuário, talvez as salinas com os ambojal de pancas ao fundo, não sei se esse não é porque o selo não explica, nem sequer tem o nome das aves, portanto é uma emissão para destacar diferentes aspectos do Rio Tejo, sendo que um dos selos então tem uma ave representada, que é o alfaiate e um conjunto de limícolas atrás. Aqui outro selo a destacar uma figura estrangeira, neste caso é os 150 anos do nascimento de Calouste Gulbenkian, que, como se sabe, foi um filantropo, que ele nasceu na Turquia, mas era de origem arménia, e passou os últimos anos de vida em Portugal, e a ele se deve a criação da fundação que leva o seu nome. Esta foi uma missão conjunta de Portugal e da Arménia. Tem um conjunto de 2 selos, mas só um deles é que tem a representação de uma ave, que é aqui um pavão. O pavão, que é uma ave que nós vemos muitas vezes nos jardins, neste caso é um indivíduo completamente branco, portanto deve ser uma outra variante. Eu não conheço bem as raças de pavões, mas, e muito menos sei porque é que aparece aqui este pavão representado neste selo, mas de qualquer forma é mais um selo com uma ave que aqui aparece. Finalmente, chegamos a 2019, estamos quase a terminar a série sobre Portugal, depois ainda vamos às ilhas. Em 2019 aparece uma série que depois tem equivalentes nos Açores e na Madeira, que já vamos vir a seguir, e que se chama Europa Aves Nacionais. E que no caso de Portugal, Portugal aqui está implícito que é continental, embora isto não esteja escrito, tem 2 espécies, que são 2 piscos, em cima o pisco de peito ruivo, que é o Eritacus rubécula, e em baixo o pisco de peito azul. Estes são novamente com desenhos de Nuno Farinha. Aparece também aqui a folha grande que mostra as aves em contexto. Mas mais uma vez, tal como naquela série que foi feita a partir do ano 2000, mostra-se apenas as espécies, não há qualquer referência à conservação, portanto são apenas imagens das aves, sem mais nada. E não está em causa a qualidade dos desenhos de maneira nenhuma, só que eu continuo a destacar que a menção à conservação e aos ambientes naturais e aos parques e reservas, nesta altura já desapareceu completamente. Portanto, esta é a série, então, Aves Nacionais, que temos 2 aves aqui, no caso do continente, pisco de peito ruivo e pisco de peito azul. Está aqui também escrito Europa Aves Nacionais. Aqui, mais neste caso, é uma figura de ficção que é o Harry Potter, que, como se sabe, é o protagonista de vários livros da autoria de J.K. Rowling, e houve um selo que faz referência ao Harry Potter, que foi também uma emissão de 2019, em que aparece aqui em voo um bufo das neves, que é um bubs candiacos. Como se sabe, nas histórias do Harry Potter aparecem rapinas noturnas e, portanto, este selo tem então aqui incluída esta coruja, o bufo das neves, que é uma ave típica das regiões polares. Finalmente, temos mais uma emissão comemorativa em 2021, que faz referência à descoberta da Antártida. E nesta emissão aparecem representados alguns animais típicos da região, nomeadamente pinguins, como podem ver aqui. Temos aqui uns maiores, muito altos, assim com pretos e brancos, mas tem aqui a cabeça preta e amarela, que é o pinguim imperador, e outros mais pequenos, que são os pinguins de Adélia. São algumas das espécies de pinguins que ocorrem na Antártida e que aparecem então representados nesta emissão. Agora, ainda não chegámos ao fim. Em 2021 temos novamente uma emissão com aves relacionada com o tema da caça. Esta é composta por 5 selos e as espécies são estas que aqui estão. Portanto, pombo turcaz em cima e depois em baixo a perdiz, o pato real, a narceja e a galinhola. Portanto, a caça volta novamente a estar em destaque aqui nesta série de 2021. Aqui em 2021, uma das raras séries dos últimos 20 anos, ou 25, que faz referência às áreas protegidas. Peço desculpa, tem um D a mais no título, foi ali um lapso. Então, uma série, mas que é composta apenas por 2 selos, e que faz referência ao Parque Natural do Vale do Guadiana. Por acaso estou a dizer mal, porque eu acho que há outro selo de outra área protegida que não faz referência a aves, faz referência a outro animal. Portanto, com aves são 2. Temos em cima o Parque Natural do Vale do Guadiana, em que temos o Peneireiro das Torres à esquerda, que é o Falcon Naumani, e em baixo o Parque Natural da Ria Formosa, que já tinha aparecido numa série, salvo erro, de 1980, ou perto disso,
que faz referência ao Caimão, que aqui está, portanto, junto aqui na Ria Formosa. Portanto, aqui uma das raríssimas séries depois do ano 2000 que faz então referência às áreas protegidas. Peneira das Torres em cima, Caimão em baixo. Para terminar esta série, mais uma vez a caça, portanto, que começa a ter um protagonismo cada vez maior, né, nestas emissões de selos. Em 2022 voltamos a ter uma série sobre a caça em Portugal e nesta série aparece um selo com aves, portanto a caça aparece agora aqui também em letras bem grandes. A espécie é o tordo músico, que é o Turdos Filomelos, novamente com ilustração do José Projeto, que é talvez o desenhador que mais tempo tem colaborado com os CTT, pelo menos nos selos que têm a ver com estas temáticas das aves selvagens. Terminamos aqui a parte dos selos de Portugal e agora vamos ver um bocadinho em detalhe as emissões específicas dos Açores. Nos Açores há muito menos emissões e na Madeira também. Esta questão que eu falei de haver mais destaque na conservação na primeira metade deste período, portanto, décadas de 80 e 90, também se nota nas ilhas, embora o contraste não seja tão grande, porque nas ilhas não há aquelas emissões sobre falcoaria e caça da mesma forma que aparecem no continente. Mas também se nota alguma perda do destaque para a conservação. Então, a primeira série nos Açores faz parte de uma série chamada Europa 86, aparece representado aqui o priolo, que é, como se sabe, é uma ave endémica da ilha de São Miguel, aparentado ao nosso Dom Fafo. Na minha opinião, as cores aqui se calhar estão... Aliás, eu até acho que isto, sinceramente, até acho que é um Dom Fafo, porque por causa da cor rosada por baixo, o priolo não tem esta cor e não tem o urpijo branco. Mas se calhar nesta altura, enfim, isto não foi visto com tanta atenção, embora este chame Portugal-Açores. Atenção que é preciso dizer que em 86 o priolo ainda não era considerado uma espécie distinta do Dom Fafo, e talvez seja por isso que foi aqui representado com as cores mais características do Dom Fafo. De qualquer forma, a intenção aqui era representar o priolo, porque o Dom Fafo não ocorre nos Açores. Depois, em 1988, temos uma série, aqui já entra o José Projeto a colaborar, chama-se Proteção da Natureza Açores, e são representadas 4 aves características da região. Em cima o pombo turcaz, que aparece com o nome pombo selvagem, está aqui, Columba palumbus. Depois em baixo a galinhola, que nos Açores é muito mais comum que no continente. Em cima à direita o garajal rosado, que nós aqui chamamos andorinha do mar rósea, que é a Sterna dogali, que também tem umas centenas de casais nos Açores. E em baixo o bútio, que nós cá chamamos bútio, ou às vezes águedas redonda, mas que nos Açores é conhecido pelo curioso nome de milhafres, que não tem nada a ver com os nossos milhafres. E aqui os nomes usados nos selos são os nomes das espécies, tal como são conhecidos nos Açores, por isso eu aqui no retângulo mantive estes nomes que aparecem nos selos. Portanto, 4 espécies dos Açores, então, nesta série de Proteção da Natureza. Em 1989, outro conjunto de 4 selos de Proteção da Natureza, estes todos sobre a mesma espécie, que é a estrelinha de popa, que nos Açores aqui aparece só como estrelinha, mas mais para a frente vai aparecer com outro nome, como já irão ver. E aqui é a subespécie régulos azóricos, porque esta espécie tem 3 subespécies diferentes nos Açores, uma em Santa Maria, uma em São Miguel e outra no resto do arquipélago. A régulos azóricos é a que ocorre em São Miguel, aparece aqui então em 4 posições diferentes, com o nome estrelinha. Depois então uma nova série sobre o priolo, aqui já com umas cores que já têm mais a ver com o aspecto da ave, esta em 1990, e já aparece com o nome Pirrula morina. Eu não tenho a certeza, não consegui confirmar isto, que entidades é que já reconheciam o priolo como espécie em 1990, mas já está aqui nestes selos Pirrula morina. Aliás, se a memória não me falha, a primeira vez que eu vi este nome já como Pirrula morina foi exatamente nesta série de selos em 1990, se não me falha a memória. Tem aqui também o símbolo do WWF, que penso que participou nesta série. Portanto, um conjunto de 4 selos que fazem então referência ao priolo. Os desenhos, como está aqui escrito, são do José Projeto. Aqui outra emissão do priolo, mas esta muito posterior, é em 2008, portanto decorreram quase 20 anos. Aqui um conjunto de 6 selos diferentes. Peço desculpa porque estes do meio também não estão com grande definição, mas 6 selos diferentes alusivos ao priolo, aqui é um juvenil no segundo e o resto são adultos, portanto em diferentes posições e atitudes.
portanto, e é uma coisa que se nota muito nos selos dos Açores, é o destaque dado à fauna endémica. E o priolo em particular. Aqui uma série que também me faz alguma confusão. Esta saiu em 2009 e chama-se Lagoas dos Açores, Biodiversidade. E nesta série, que tem ilustrações de Nuno Farinha, é um conjunto de 6 selos, só 2 desses selos é que representam aves, são estes que aqui estão, depois os outros representam outros grupos animais, e vemos à esquerda uma galinhola, as galinholas nidificam em muitas ilhas dos Açores, e aqui temos uma na Lagoa Comprida, que é na Ilha das Flores, e à direita temos uma imagem da Lagoa das Furnas, na Ilha de São Miguel, e o que me faz confusão é que nós temos uma garça real, uma marrequinho e um zarro. A garça real e o marrequinho aparecem nos Açores como invernantes, não sendo muito frequentes, mas são regulares. Agora, o zarro nos Açores é uma espécie acidental, nem sequer aparece todos os anos. E eu não faço ideia quem é que escolheu representar esta espécie, porque o zarro não é de maneira nenhuma uma espécie característica dos Açores. Portanto, alguém se enganou, parece-me, a escolher a espécie, porque haveria se calhar umas espécies mais representativas para pôr aqui do que um zarro, mas pronto, é o que está no selo, ficou aqui representado. Então, galinhola, zarro, marrequinho. E falta-me escrever aqui garça real. Peço desculpa, esqueci-me aqui de acrescentar. Está aqui a legenda, pelo menos das espécies estão legendadas nos selos. Aqui uma outra série que saiu em 2011. Esta faz parte da mesma série que eu vos mostrei para o continente, que era aquela das florestas, em que dizia que era aquele que apareceu ao melro, e o cartaz, que era também das árvores monumentais, e que era também aquele da promoção da proteção da floresta. Então, nesta série da Europa de Florestas também saíram 2 selos para os Açores. E nestes 2 selos dos Açores temos aqui 2 selos, um tem umas vaquinhas a pastar e outro tem, como podem ver, novamente o priolo. Portanto, está aqui esta emissão dos Açores. Aliás, estou a dizer mal porque aquela do Melro e do Cartacho era uma série diferente. Esta série de 2011 teve também 2 selos para o continente, mas esses selos não tinham a ver com aves, tinham a ver com outros grupos de seres vivos, e portanto não os apresentei aqui. Portanto, no continente não tinha nenhum, nos Açores tinha um e na Madeira tinha 2, como já vão ver. Portanto, nos Açores aparece aqui o priolo, mas enquadrado então nesta série sobre florestas. Depois, nos Açores, tal como no continente, começam a aparecer outros temas, nos selos com aves. E então, em 2016, aparece uma série que se chama assim: Açores Turismo Certificado pela Natureza. E então esta série não tem a ver com aves diretamente, tem um bocadinho indiretamente, mas o tema é o turismo, e então esta série é composta por 3 selos. Um dos selos chama-se mesmo Observação de Aves, e aparece aqui um indivíduo a olhar por um telescópio, e depois aqui em destaque um priolo. Os outros 2 selos têm a ver, um com a observação de cetáceos e outro tem a ver com passeios pedestres. Portanto, tal como no continente, aqui a parte das aves já aparece misturada com outras temáticas, e a parte da conservação começa a perder também um bocadinho de protagonismo. Não tanto como no continente, mas também começa a perder. Aqui, da tal série Europa Aves Nacionais que eu vos mostrei há pouco, que no continente, isto foi em simultâneo com o do continente, que tinha o pisco-peito ruivo e o pisco-peito azul, nos Açores fizeram também um conjunto de 2 selos. Está aqui em cima, aparecem na folha, que é à direita a estrelinha de popa que eu vos mostrei há pouco e que aqui já aparece com o nome regional açoriano, que é a ferfolha, que é como é conhecido nos Açores, está aqui régulos açóricos, e aqui mais uma coisa, uma opção um bocadinho estranha, que é o touro do Zornal, que aparece aqui junto ao que parece ser uma montanha, enfim, uma encosta numa ilha. É que não há touro do Zornal dos Açores também. É uma espécie acidental que tem meia dúzia de registros, portanto, tal como o zarro, parece-me que houve aqui uma escolha por uma ave que não ocorre na região. Desconheço completamente os critérios, mas parece-me que foi um bocadinho um tiro ao lado, passa a expressão, porque não é de maneira nenhuma uma ave representativa da região dos Açores. Portanto, o touro de Zernal e a ferfolha foram as 2 espécies escolhidas para esta emissão. A última emissão dos Açores é de 2023 e chama-se Fauna Terrestre dos Açores, que no caso das aves tem
apenas um selo que tem a ver com o estorninho malhado, que é o estorninho que nidifica nos Açores, com a subespécie Ceturnus vulgaris granti, está aqui destacado em baixo. Portanto, nos Açores não há o estorninho preto, só há o estorninho malhado, que está por lá o ano todo, ocorre nas ilhas todas e é então a espécie que aparece nesta série. Estorninho malhado. Agora, para terminar, vamos ver rapidamente a Madeira. Na Madeira, a sequência é parecida com aquela que tivemos nos Açores. Começa com esta série Europa 86, que nos Açores tínhamos aquele priolo que eu disse que parecia um Dom Faf, e que está aqui, neste caso, a falar da freira, peço desculpa, da cagarra, que é uma ave marinha que nidifica nos Açores. Reparem, no selo do tal priolo também estava escrito, mas não se via tão bem, mas está aqui escrito proteção da natureza e ambiente. Portanto, está aqui a cagarra e o ambiente marinho. Portanto, na Madeira e nos Açores, tal como no continente, as emissões dos anos 80 dão sempre algum destaque à proteção da natureza, à conservação, às áreas protegidas, e os selos em que se representa aves dão um enfoque muito grande nessa vertente. E isso depois tende a esbater-se e a estar cada vez menos presente nas décadas seguintes. Aqui uma série muito interessante sobre as aves da região, feita em 1987, com desenhos novamente do José Projeto. E porque é que eu digo que é muito interessante? Porque tem, além de ter os nomes regionais, está aqui Bis-Bis, que é a estrelinha da Madeira, o pombo trocaz em baixa freira e aqui à direita a coruja, tem o nome científico com a subespécie em todos eles, portanto, Regulus ignicapilus madeirensis, agora já foi promovida a espécie, aqui Columba trocaz, que não tem subespécie, Pterodrama madeira e Tito alba schmitzi. E para todos eles também o nome da autoridade que descreveu como tinha acontecido nos primeiros selos do continente nos anos 70 e 80, e depois essa informação deixa de figurar nos selos, que é uma pena, obviamente, mas pronto, foi a opção. Então, bis-bis, pombo trocaz, coruja e freira são as 4 espécies nesta série das aves da região da Madeira de 1987. Outra série parecida em 1988, em tudo semelhante à anterior, no estilo, portanto, 4 aves terrestres, todas com os nomes regionais, Papinho em cima, que é o nome do pisco de peito ruivo na Madeira, curiosamente com o nome Eritacus rubecula microrhynchus, que é uma subespécie que atualmente não é reconhecida. Depois o tentelhão, Fringilla coelebs madeirensis, que entretanto foi promovido a espécie. Aqui à direita o pardal da terra, Petronia madeirensis. Atenção que este é madeirensis e este é madeirensis, é mesmo assim, está correto. A grafia é diferente e foi corretamente transcrito. E embaixo o furabardos, que é o nome dado ao gavião na Madeira, que é o Accipiternisus granti. São as 4 espécies, todas aqui representadas com a respectiva subespécie, e mais uma vez está também o nome da pessoa que descreveu. Reichenau em cima, Erlanger à direita e Sharp nos 2 de baixo. Portanto, como podem ver, quer no continente, quer nas ilhas, os selos tinham sempre os nomes científicos. Muitas vezes o nome da autoridade que descreveu é dado grande destaque às espécies e subespécies endémicas. Isso é uma informação que a partir de certa altura desaparece completamente. Aqui, ao mesmo tempo que se fez a tal série sobre o priolo nos Açores, faz-se uma série de 4 selos também sobre uma espécie endémica da Ilha da Madeira, que é o pombo trocaz, ou pombo da Madeira, que é o Columba trocaz. 4 selos. Eu penso que é ao mesmo tempo da série dos Açores, que foi pelo José Projeto, que foi também quem desenhou os outros selos. Portanto, vemos aqui um pombo no ninho, outro a voar, e depois aqui um casal e aqui um pousado num ramo. Portanto, proteção da natureza Madeira em conjunto com o WWF, que aparece aqui com o símbolozinho do panda. E então aqui uma série para destacar o pombo trocaz. Aqui uma outra série também com o WWF sobre as aves da Madeira foi escolhida a rola brava. A rola brava não é de modo algum comum na Madeira, embora já se tenha confirmado a sua nidificação por lá, talvez por ser uma espécie bastante rara é que foi escolhida para esta série de 4 selos. Aqui, mais uma vez, peço desculpa, mas este aqui não consegui com melhor definição, portanto fica só, está aqui este borrão, mas dá para perceber que estão aqui 2 ou 3 aves no que parece ser um ninho também. Ou talvez um adulto com crias. E depois aqui em diferentes posições. Portanto, a rola brava, que nos selos aparece simplesmente com o nome rola, Streptopella turtur. Aqui uma outra série, em 2004, que faz referência à Madeira e às Ilhas Selvagens. As Ilhas Selvagens são um arquipélago que pertence a Portugal, embora esteja mais perto das Canárias do que da Madeira, é muito importante para a nidificação das aves marinhas.
e isso é destacado aqui nesta folha que tem os 3 selos, que explica, dá um pouco o enquadramento das ilhas selvagens, e a espécie em destaque é uma pequena ave marinha que em Portugal só nidifica nas selvagens, que é o calcamar, também chamado às vezes painho de ventre branco. Portanto, tem nas selvagens a única colónia em território português, depois também nidifica em Cabo Verde e noutros territórios. E então aqui uma série a fazer referência às Ilhas Selvagens. Depois, tal como nos Açores, começa a entrar em cena o turismo, portanto em 2005 as aves já aparecem não na perspectiva da conservação, mas para figurar em selos que destacam o turismo. Há uma emissão em 2005 que se chama Madeira Região de Turismo, e em que aparece aqui então o tentelhão da Madeira, que é o Fringilla Coelebs madeirensis, que agora já passou a espécie, mas como eu disse, aqui a ave é ilustrativa, nem sequer figura o nome da ave no selo. Isto é então em 2005. Onde figura o nome da ave é nesta série de 2007 chamada Fauna Marinha da Madeira, mas que tal como no continente, aqui já não dá, já não se apresenta o habitat, apresenta-se apenas a cabeça da ave, que neste caso é uma cagarra, Calonectes diomedia borealis, que entretanto também já foi promovida a espécie. Portanto, temos então aqui a cagarra do Atlântico, ou simplesmente cagarra nesta série de fauna marinha da Madeira. Aqui, a série que eu tinha falado há pouco para os Açores, em que aparecia o Priolo sobre as florestas, é a série Europa Florestas, que no caso dos Açores tinha um selo com o Priolo, outro com umas vacas a pastar, e que aqui aparecem 2 selos. Vemos aqui nesta folha à esquerda, que dá bastante bem o contexto, à esquerda o pombo trocaz, que é o tal que apareceu nos outros 4 selos, e à direita o pisco de peito ruivo, que na Madeira se chama papinho, mas reparem que aqui o pisco já não é o protagonista, porque o protagonista são aqui as pessoas a passear pela levada, porque o selo tem como legenda floresta e turismo. Portanto, o turismo, mais uma vez, aqui a ganhar protagonismo, o protagonismo que antes estava mais centrado nas aves. Em cima é Floresta Laurisilva, em baixo é Floresta e Turismo, então em cima o pombo trocaz, em baixo o papinho, é assim que se chama na Madeira, embora o nome não figure aqui no selo. E por fim, temos em 2019 a série Aves Nacionais, que eu mostrei há pouco, que tinha no continente o pisto de peito ruivo e o pisto de peito azul. Nos Açores tinha o touro de jornal, que eu penso que terá sido um engano, porque a espécie não ocorre nos Açores habitualmente, e tinha outra espécie que agora não me estou a recordar. E na Madeira temos duas... tinha a farfolha, peço desculpa, que era a estrelinha. Tinha, portanto, o touro de jornal e a farfolha. E na Madeira, então, 2 espécies, uma é o pintacilgo e à direita o canário da terra. Na minha opinião, na Madeira podia-se ter escolhido outra espécie em vez do pintacilgo, porque é uma espécie que é muito abundante no continente. Haveria outras opções de espécies que são características da região, como por exemplo o corre-caminhos, que é a petinha de Bertalotte, ou uma outra espécie com uma subespécie endémica da região. Mas pronto, está aqui o pintacilgo, escolheram-se 2 granívoros, está aqui então o pintacilgo e o canário da terra, que é o canário selvagem, é a variante selvagem dos canários de gaiola. Está aqui então Europa, Madeira, aves nacionais, são as 2 espécies escolhidas para figurar nesta série na emissão referente à Madeira. Por fim, aqui uma série, uma emissão em 2021 chamada Europa Espécies Ameaçadas, que tem 2 espécies para a Madeira, uma ave marinha e uma tartaruga. Portanto, esta emissão aqui na Madeira, bastante recente, a destacar novamente as espécies ameaçadas e, de forma implícita, a conservação, porque esta sim tem a ver com a conservação da natureza. Em cima, então, a freira da Madeira, que é a Pterodroma madeira, que está aqui em voo e aparece destacada à esquerda, e em baixo uma tartaruga que ocorre, que é a careta-careta. Portanto, a Freira da Madeira a figurar, então, aqui nesta última emissão da Madeira. Era isto que eu tinha para vos mostrar. Antes de terminar, queria-vos dar também aqui só a minha interpretação acerca desta evolução que houve. Como eu também fiz referência no início, as temáticas ligadas à conservação da natureza e às áreas protegidas e aos habitats estão presentes de forma muito mais vincada nas décadas de 70 e 80, depois a partir dos anos 90 começam a perder protagonismo e a dar lugar a outros temas, e começa a aparecer o turismo, a falcoaria, a caça, as aves aparecem apenas representadas como aqui está, apenas com uma cabeça,
e os temas da conservação são muito mais discretos. Na minha interpretação, isto representa um bocadinho o reflexo também da comunicação e do interesse que os sucessivos governos e que os organismos que tutelam estas temáticas têm posto ao longo das últimas décadas. Digo isto porque toda a comunicação que eu vi relacionada com a conservação da natureza, com o conhecimento das aves, com as contagens, com o mapeamento de espécies, com a comunicação sobre as áreas protegidas, era em vários aspectos muito mais intensa nos anos 80 e 90 do que é atualmente. Portanto, eu julgo, na minha percepção, que a nível de várias entidades que lidam diretamente com estas temáticas, houve de facto um desinvestimento nesta matéria, que é uma pena, e eu acho que a passagem do foco para outras temáticas acaba por estar refletida nestas emissões. Portanto, estas emissões refletem este shift, este deslocamento do foco para outras temáticas. Eu gostaria, sinceramente, que houvesse mais emissões que destacassem os aspectos das áreas protegidas, da conservação da natureza, porque acho que é importante que esses temas não sejam esquecidos. Acho que os Correios, que deram um contributo bastante grande ao longo de algumas décadas, podem voltar a fazê-lo no futuro, não sei, é apenas uma reflexão que eu estou a fazer, não sei exatamente qual é o caminho que se pretende seguir, mas penso que esta sequência de emissões que eu aqui apresentei, que estão todas as emissões que têm aves figuradas, dá um bocadinho este panorama e ajuda-nos a entender como é que tudo isto evoluiu. Muito obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado desta sessão bastante diferente do habitual e, como sempre, fico agora à disposição para as vossas questões.